Então, vocês estão vendo a apostila aí, né? Vou tentar aumentar Sim, mais. Sim, professor. Sim. Aparecendo aqui. Tá aparecendo aí, né? Tá sim, professor. Então, a primeira questão que eu coloquei aqui para a gente revisar, massa molecular. Massa da molécula. Tá bom? Então, é bem simples, é só um cálculo mesmo matemático de multiplicar e somar. Certo? Então, por exemplo, que eu tenho... Vou ver a primeira com vocês aqui. Você tem aqui, né? Determine a massa molecular das substâncias a seguir. Aí eu coloquei os valores já aqui para vocês, que o carbono, a massa atômica dele é 12 unidades, hidrogênio 1, aí até nitrogênio lá, né? Então, aqui eu tenho a sacarose, que é o açúcar, né? Eu quero saber a massa molecular da sacarose. Então, eu vou pegar, contar primeiro quantos carbonos aparece, tem 12, né? Você vai multiplicar 12 por 12. São 12, né? Aqui vai dar 144. Aí, unidades, né? Aí, tem hidrogênio depois, né? Vou colocar aqui. O que, que o açúcar tem? Tem hidrogênio, tem 22 hidrogênios. Então, vai ser 22 vezes 1. É a massa de quem? Hidrogênio, que é 1. Vai dar 22 unidades. E o oxigênio, temos 11, que vai multiplicar, né, 16. Então, isso daqui vai dar 176 unidades. Aí, agora eu vou somar. Então, aqui eu tenho 4 com mais 2, 6, 6 com mais 4, 10. Vê quanto é que é 11 vezes 16 mesmo? Deixa eu ver se dá 176 mesmo. Não, 4 com mais 2, 6, com 6, 12. Vai 1. Aí 4 com mais 1, 5, com 2, 7, com 7, 14. E 1 mais 1, 2, com mais 1 daqui, 3. 342 U, né? Então, isso é massa molecular. Aí você vai lembrar que essa é a massa só de uma molécula. Se eu tiver só uma molécula de sacarose, só uma molécula, ela tem massa molecular 342 U, né? Ou seja, você precisaria de 342 pedacinhos de carbono, né? De parte do carbono para dar essa massa. Tá bom? Então, veja que não é grama. Quando eu falo de massa molecular, estou falando, né, da unidade. 342 U. É a massa de uma molécula de sacarose. Tá? Pode dizer que a massa molecular M.M, né? Às vezes coloca massa molar M.M também, né? Não tem unidade, não tem nenhuma cobrança disso de ser M.M ou só M, tá? Então, por exemplo, aqui, outro aqui eu tenho esse composto, esse sal, né? Que é o ferrocianeto de cálcio. Você pode usar aqui 3 cálcios, né? Você tem cálcio, aí você tem 3 dele, né? Eu vou pegar 3 e multiplicar por 40. 3 vezes 40 vai dar 120 unidades. Eu tenho 3 cálcios na forma. Aqui você tem ferro, tá? Só que o ferro está entre colchete, tá vendo? Ó? Tá sozinho, só tem um aqui, né? Fora do colchete tem o número 2 aqui. Então, tu tem ferro, Fe, né? Você tem 2. 2 vezes 56. Quanto é 2 vezes 56? 112. Tá bom? Então, eu peguei o 2 e multipliquei por 1 aqui, porque o 2 está fora do colchete. Aí depois vem o carbono. Carbono. Ó, o carbono está dentro do parêntese. Então, tem o 6 fora. Então, vai ser 6 vezes 1 carbono. 6 carbonos. Vezes 12. Então, aqui vai dar 72. 72 unidades. Aí depois vem o nitrogênio, N. N, você tem 6 também, ó. 6 vezes 1, 6. Então, aqui vai ficar 6 vezes 14. Porque o nitrogênio vale 14, né? Então, 6 vezes 14, 6 vezes 4,
24 vão 2. 6 vezes 1, 6. Com 2 que foi 8. 84. 84 unidades, né? Eu vou somar isso daqui, ó. Então, vai ficar 2 com 2, 4. 4 com mais 4, 8. 2 mais 1, 3. 3 mais 7, 10. Com 8, 18. Vai 1, né? Aí, 1 com 1, 2 mais 1 que foi 3. 388 U. Então, é a massa só de uma molécula dessa, só de uma substância dessa aqui, eu tenho 388 U. Esse está certinho aí, tá? Se tiver feito alguma soma errada, aí vocês verificam. Então, é isso aqui é massa molecular, como eu acho a massa de uma molécula. Bom? Então, vamos para cá. Notaram aí? Viram direitinho aí? A segunda questão, nós queremos saber quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que da molécula de água. Tá bom? Então, primeiro eu tenho que calcular a da glicose, né? Acha a massa da glicose primeiro, né? Depois acha a massa da água. A água, vocês viram na aula passada, né? Quem lembra aí da massa molecular da água? Tá me ouvindo aí? Quanto é a massa molecular da água? Aqui eu tenho a glicose. Vamos achar a massa da glicose, C6H12O6. Por exemplo, o Enem, ele gosta de fazer isso com as pessoas, né? Com os alunos lá. Os candidatos. Perguntar, comparar, né? Fazer a comparação. Ah, a massa da glicose é 3 vezes maior, é menor. Tal. Então, para isso, eu vou calcular a massa de cada um, né? A glicose, na aula passada, eu acho que até calculei essa massa, mas eu vou calcular de novo aqui, ó. 6 vezes 12, 72 unidades, né? Nós temos carbono, 6 carbonos, né? O carbono vale 12, coloquei aqui, mas vale 12 U, né? O hidrogênio, nós temos 12 hidrogênios, 12 vezes 1, 12 unidades. Aí, oxigênio, na fórmula, nós temos 6 vezes 16, 96. Então, vou somar aí. Vou somar. Somando. Isso daqui vai dar 2 com 6, 8. 8 com 6. 6 vezes 16, 96. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. 6. Ah, sim. 12 vezes 1, 12. 6 vezes 12, 72. 2 com 2, 4. Com 6, 10. Tá certo? Vai 1. 7 com 8. 8 com 9, 17. Como foi? 18. Pronto. 180 U. Olha a massa da glicose. 180 U. Né? E a massa da água, quem ainda lembra? 18. 18, muito bem. 2 vezes 1, 2, né? E o oxigênio, 1 vezes 16, 16. Por exemplo, quando a gente vai vendo essas moléculas, a gente acaba decorando essas massas delas, já, os valores. Por exemplo, da glicose você não vai esquecer mais, né? 180. Né? E da água, 18. Aí, qual é a pergunta aqui? Quantas vezes a massa da glicose é maior que a da água? Quantas vezes? Quem responde aí pra gente? Eu digo assim, João tem 3 metros e Joãozinho tem 1,5 metro, né? Então, João é o dobro, né? É mais alto do que Joãozinho, o dobro, no caso. Então, quanto é que seria? Quantas vezes a massa da molécula de glicose é maior que a da água? Quem responde aí pra gente? Como é que eu faço isso? Eu pego o maior, né? Por exemplo, a massa da glicose, para saber quantas vezes maior é. Toda vez para saber quanto é maior, quanto é menor, tu faz isso, ó. Por exemplo. Massa da glicose é dividido pela massa da água. A gente sabe que ela é maior, 180, né? Então, vai ficar 180, é a massa da glicose, né? 180 U dividido por 18 U. Vai dar 10, né? Ou seja, 10 vezes maior. Entenderam aí? 10 vezes maior. Bom, é sempre pegar o maior pelo menor, aí tu vai ver quantas vezes é maior. Aí se eu perguntasse assim, quantas vezes, por exemplo,
A massa de água é menor que da glicose, 10 vezes menor. Né? A glicose é 10 vezes maior e a água é 10 vezes menor que a glicose, certo? Outra questão simples aqui, ó, cadê? É essa daqui. Qual é a massa molar da soda cáustica? Qual é a fórmula da soda cáustica? NaOH, que é uma base, né? NaOH, né? Lembra do ano passado, 2019, quando eu mostrei ácido, base, sal, deu aquela introdução, né? Termina em OH é base. Hidróxido de sódio, é soda cáustica, o nome popular. Então, eu quero achar a massa molar da soda cáustica. Aí a gente vai para o conceito de massa molar. Ah, professor, o senhor disse que massa molar é o mesmo cálculo da massa molecular, a gente faz do mesmo jeito. A única diferença é que a massa molar, ela vai expressar a massa em gramas de uma substância, né? E vai existir em um mol daquela substância. Um mol é a quantidade de matéria, né? Então, eu posso ter um mol de água, um mol de glicose, aí eu tenho uma quantidade em gramas. Então, é grama por mol, não é isso? Então, a gente calcula normal. Aqui, por exemplo, sódio, você só tem um sódio, né? 1 vezes 23, eu vou colocar um só para saber que tem um aí. 1 vezes 23, 23, 1. Aí, oxigênio só tem um. 1 vezes 16. 16 unidades. O hidrogênio só tem um, né? 1 vezes 1, 1. Poderia somar logo direto? Poderia, né? Se quisesse. Isso é 1 de cada, é 23 mais 16 mais 1. Isso aqui dá quanto? 40. 40. Isso, só que não vai ser U, tá? A gente vai chamar de gramas por mol, porque eu quero falar em massa molar, tá bom? Então, só uma substância dessa teria 40 U, né? Só que como eu estou perguntando a massa molar e não molecular, então vai ser gramas por mol, certo? 40 gramas por mol. Se eu perguntasse, por exemplo, qual a massa molar da glicose aqui? 180 gramas por mol. Qual a massa molar da água? 18 gramas por mol. Massa molar é grama por mol. Lembra que é massa de mol, ó. Massa de um mol, né? Uma substância, massa molar. Ou seja, é aquela massa em gramas existente em um mol, certo? Então, determinei só a massa molar. Outra questão. Quantos mols eu quero saber? Toda vez que eu falar em mol, na química, isso é quantidade de matéria. Quantidade de matéria é mol. Tá bom? Então, eu quero saber quantos mols temos em 3,42 gramas de sulfato de alumínio. Tá? Eu vou colocar aqui que eu não coloquei os valores, mas o alumínio vale 27, está na tabela. Então, a gente anota esses valores aí. Sempre vai ser dado esses valores para vocês, tá? Das massas. Na tabela, o alumínio vale 27 unidades, né? Só um átomo dele, né? O enxofre, S, vale 32 unidades. E o oxigênio vale 16 unidades, tá bom? Então, primeira coisa, né? Eu quero transformar, eu tenho essa amostra aqui, 3,42 gramas de sulfato de alumínio. Tem essa amostra. Aí eu quero saber quantos mols eu tenho nessa amostra, né? Que quantidade de matéria em mol isso representa? Primeira coisa que eu tenho que fazer é sempre achar a massa molar da substância primeiro, tá? Para poder fazer essa relação, grama por mol, para a gente fazer uma regra de 3, né? A gente vai pegar aqui o alumínio, tenho 2 na fórmula, 2 vezes 27 dá 54 unidades, né? Aí vem o enxofre depois, né? Aqui dentro, ó. Tá dentro do parêntese, tem um 3 fora. O 3 vai multiplicar 1 aqui. Vai ficar 1 vezes 32 unidades. Vou colocar direitinho. Que é 3, tá? 32 unidades. E o oxigênio tem 3 vezes 4. Ó. 3 vezes 4, 12 oxigênio. 12 vezes 16, se não me engano, dá 192. Aí eu vou somar isso daqui tudinho. Aí aqui vai dar 4 com 2, 6. 6 com 2,
Não, cadê? 12 vezes 16, vou fazer aqui. 12 vezes 16, 12 vai 1, 6, 1, 7, e aqui dá 12, 192, tá certo, né? 192. Deixa eu ver se eu somei. 4 com 2, 6, 6 com 2. Eu esqueci alguma coisa aqui. 3, sim, gente, aqui, ó, aqui é 3. Tinha colocado 1. 3 vezes 32 é 96. Aí vai dar 10, 12, vai dar 342 gramas por mol, certo? Então, a gente faz assim, ó, 342 gramas equivale a 1 mol, né? Ó, 342 gramas por mol. É 1 mol tem 342 gramas, por isso que é a massa molar. A massa em gramas existente em 1 mol daquela substância, né? Isso é massa molar. Tá, se eu tenho 1 mol, é 342 gramas, né? Eu digo que é 1 mol, então 3,42 faz a regra de 3. 3,42 gramas vai ser quantos mols? Vamos chamar de X aqui. Regra de 3, né? Aí eu vou pegar aqui 342 multiplica por X, vai dar 342X, né? Que é igual, aí, 3,42 que vai multiplicar 1. Vai dar 3,42. Então, vai ficar 3,42. Olha aqui. Pega aqui 3,42 e divide por 342. Quem faz a continha aí para mim? Quanto é que é 3,42 dividido por 342? Quem pode fazer a conta aí? Quem fizer, fala aí a conta. Dividindo 3,42. Professor, Isso. dá 1.169,64. Não, Dante. É 3,42 dividido por 342. Não é o Aí contrário. dividido, É isso, é. dá 0,01. 0,01, muito bem. 0,01 mol. Ou seja, nós descobrimos aqui, ó, que em 3,42 gramas, nós temos 0,01 mol. Né? E em 342 gramas, né, pela massa molar, nós temos exatamente 1 mol, né? 1 mol é 342 gramas, né? E 0,01 mol é 3,42. Como é que a gente poderia também fazer esse probleminha aí, ó? Lembra que eu disse para vocês que a letra N, ela representa número de mol, tá? Tem uma fórmula também para isso. E a letra M maiúsculo é a massa molar do composto, tá bom? Pode fazer direto assim, ó. Ah, o número de mol, então, o professor disse que é a massa da amostra dividido pela massa molar. Então, eu já pego logo aqui, né, 3,42, que é a massa que eu tenho da minha amostra, 3,42 gramas, dividido por 342 gramas por mol. Né? É a massa molar. Sempre você vai achar a massa molar. Toda vez que ele te der grama, né, eu quero saber, quantos mols eu tenho em tantas gramas, numa massa. Aí tu vai achar a massa molar primeiro do composto para fazer a regra de 3, entendeu? Aí, dividido por 342 gramas por mol. Então, aqui vai dar, né, dividindo 0,01. Né? Mol. Né? Mol de quem? De sulfato de alumínio, né? Al2, SO4, 3. Né? Essa é a quantidade de matéria que eu tenho. Tenha cuidado que essa massa que está aqui, ó, ela sempre tem que estar em gramas, tá? Caso ela não esteja em gramas, você vai passar para gramas, tá bom? Por exemplo, se ele te deu toneladas, né? Passa toneladas para gramas. Se ele te der quilograma, passa quilograma para grama. Se te der miligrama, passa miligrama para grama, tá bom?
Pronto, só a regra de 3 aí, né? Aí eu fiz um exemplo aqui, ó. Copiaram isso daí? Se eu estiver indo rápido, avisem aí, tá? Tá dando para entender, professor. Ah, né? Beleza. Agora eu vou para a quinta questão. Aí, quem quiser copiar aí também, aí eu vou ler aqui a quinta questão. Aqui eu mesmo criei essa questãozinha aqui, ó. Um caminhão tombou numa estrada, tá? E derramou 1 tonelada de ácido sulfúrico. Ah, o caminhão vinha na BR-174, derramou esse ácido, né? Forte lá. Quanto foi que ele derramou de ácido? 1 tonelada. Eu quero saber que quantidade de matéria essa quantidade de ácido representa. Ou seja, 1 tonelada de ácido equivale a quantos mols? Isso vale quantos mols? O que eu tenho que fazer aí primeiro aí? Lembra que eu falei para vocês? Essa massa ela não pode estar em toneladas, né? Ela tem que estar em gramas, né? Então a gente vai ter que transformar a tonelada para grama, né? Aí a pergunta é, que quantidade de matéria essa quantidade de ácido representa? Então, nós temos aí o ácido sulfúrico, não é isso? A primeira coisa que a gente tem que se preocupar é determinar a massa molar do ácido sulfúrico, tá? Vamos determinar a massa molar desse ácido. Por quê? Ó, né? O ácido aqui você tem 2H, né? 2 vezes 1, 2, né? 2 unidades. Aí aqui eu tenho enxofre, só tem 1 na fórmula, né? Ó. 1 vezes 32. O valor que foi dado aí no problema das massas, 32 unidades. E o oxigênio, na fórmula eu tenho 4. 4 vezes 16, 64 unidades. Eu vou somar isso daí, vai dar 98. Como é massa molar, né, eu quero saber quantos mols eu tenho aqui, né? Então eu tenho que passar isso para massa molar. 98 gramas por mol, porque ele já vai te dizer, né? Eu tenho 98 gramas em 1 mol. Só que a gente tem 1 tonelada, né, do ácido, não é isso? 1 tonelada. 1 tonelada, que é um T, né? Ele equivale a 1.000 quilogramas, não é isso? Vamos relembrar essa unidade de massa. Tá? Aí, quilograma, eu tenho que deixar em grama esse daqui, né? Quilograma ainda não é grama, então, quilograma para grama, a gente multiplica por 1.000, né? Porque 1 quilograma tem 1.000 gramas, não é isso? Então, quanto é que vai dar 1.000 vezes 1.000? Vai dar 1 milhão, né? Ah, 1 milhão de gramas, 1 tonelada. Tá bom? Pode até lembrar, assim, ó, que quando for tonelada, né? Tonelada, quando tu for passar para grama, tu multiplica por 1 milhão, certo? Que é a mesma coisa que 10 elevado a sexta, tá? Se você souber trabalhar com número científico, né? 10 a sexta. Então, 1 tonelada são 1.000 quilogramas, né? 1.000 quilogramas, aí quilograma para grama, não esquece que para a gente transformar quilograma para grama, nós multiplicamos o valor por 1.000. Tá? O inverso a gente divide, né? Beleza, então agora já dá para fazer, ó. O que foi que eu falei para vocês? O número de mol, a gente pode pegar, né, a massa da amostra, né, dividir pela massa molar. Quanto é a massa da amostra? 1 milhão. 1 milhão de gramas. Eu vou dividir pela massa molar, 98 gramas por mol, né? Aqui a gente vai cortar grama com grama, né? Vai sobrar só 1 sobre mol, passa para cima mol. Então, você vai dividir 1 milhão dividido por 98. Quanto é aí? Faz aí a conta. Quanto é 1 milhão dividido por 98? Vê se deu igual o meu aí. Dá. Não, Vai. professor. Dá 10.000. 10.204,081. 10.204,081. É. Isso. Vou deixar até aqui. Mol. Uma tonelada para grama. Se tiver quilograma, passa para grama. Se tiver miligrama, passa para grama, né? 1 grama é 1.000 miligramas, tá? Aparece o termo miligrama em algumas situações.
Pronto. Aí vem a outra questão, dizendo que um químico misturou 200 gramas de água com 400 gramas de soda cáustica. Aí eu quero saber que quantidade de matéria total temos nessa mistura. Ah, vamos pensar nesse probleminha aí. Eu tenho aqui, por exemplo, né, recipiente, tá? Aí nesse recipiente você tem 200 gramas de água, tá bom? E tu tem água. Quanto de água? 200 gramas de água. Aí eu vou colocar aqui dentro soda cáustica. NaOH. Quantos gramas? 400 gramas eu vou dissolver. Certo? Aí eu vou ter que saber aí, né? Primeiro, água. E depois soda cáustica. Nós já fizemos lá no problema anterior, né? Lá no problema anterior, você viu que a soda cáustica, quanto é a massa molar dela já? 40 gramas por mol. Bem nesse problema aqui, ó. Nós falamos ainda agora, né? Que a soda cáustica, ela tem 40 gramas por mol, é a massa molar. Então, eu não vou mais fazer o cálculo, eu vou deixar já aqui que ela é 40. E a água é 18, né? A gente já conhece que a água é 18 gramas por mol. Dezoito gramas por mol. Deixa eu separar aqui, tá muito feio. Né? Então, tem aqui 18 gramas por mol de água, certo? Como é que eu quero aí, ó? Eu quero saber que quantidade de matéria total temos nessa mistura. Total. Então, tu tem um número de mol de água, que tu vai ter que achar, né? Aí você faz assim, ó, número de mol de água, o N, né? Eu vou pegar 400 gramas, vou dividir por 18, né? Logo. Faz como você quiser. Se você quiser fazer assim, 18 gramas é 1 mol, 400 gramas, 200, né, quer dizer, aqui é 200. 200 gramas de água. E aqui é 18 gramas por mol. Então, 18 gramas é 1 mol, 200 é X. É a mesma coisa que você dividir aqui, né? 200 dividido por 18. Quanto é 200 dividido por 18? Professor, eu não estou conseguindo entender muito bem, não, essa Não? atividade. Essa, número 6? Sim, Tá. Olha o que eu quero aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui. Nós estamos encontrando o número de mol, né? Certo? sim. Aí, ó, você tem... Eu vou colocar nesse... Eu vou ler o problema aqui, ó. Um químico misturou 200 gramas de água, tá? Nesse recipiente aqui tu tem 200 gramas de água, tá bom? E colocou 400 gramas de soda cáustica, certo? Quando você coloca essa quantidade de água, 200 gramas de água, você não pode transformar esse 200 gramas para mol? Não posso? Sim, Ah, aí, aqui eu tenho 400 gramas de soda cáustica. Eu não posso transformar essas 400 gramas de soda cáustica para mol também? sim. Aí a pergunta é a seguinte, ó. Que quantidade de matéria total... Quantidade de matéria, não esquece que é mol, tá? Tá. Que quantidade de matéria total temos nessa mistura? Quando eu falo total, é tudo que tem aqui dentro, né? Você tem a quantidade de mol de água e a quantidade de mol de soda cáustica. Aí eu tenho que calcular separado cada um, para eu poder somar, tá bom? Ah, entendi. Entendeu? Aí o da água nós já tínhamos determinado. Para a gente não fazer de novo aquele cálculo, né? A gente sabe que a massa da água é 18, né? Sim, Que já está lá em cima. E da soda cáustica também a gente já conhece, que é 40, né? Que a gente já calculou lá em cima. Fica nesse problema. Certo? Nesse aqui, ó. entendi. 40, tá? Aí eu vou achar o número de mol de cada um. Primeiro da água. Pode fazer como? Tu pode fazer a regrinha de 3, ó. 18 gramas de água, né? É 1 mol, não é isso? Sim, Então, 200 gramas de água que eu tenho aí dentro, vale quantos mols? Vale X, tá bom? entendi. Agora, vamos para a soda cáustica. 40 gramas de soda cáustica é 1 mol, né? Que é a massa molar dela.
Só que eu coloquei 400 gramas, né? 400 gramas vão ser quantos mols? Vou chamar de Y aqui, só porque eu chamei de X aqui. Aí vai ficar 18x, né? Igual a 200 vezes 1. Aí eu vou fazer logo direto aqui. X é igual a 200, vai ficar 200 dividido por 18, né? Sim. E aqui vai ficar y igual 400 dividido por 40, né? Aqui está mais fácil, né? Porque corta 0 com 0, vai ficar 40 por 4, dá 10, né? 10 mols de soda cáustica. E aqui 200 por 18 dá quanto? Dividir aí. 11,11. 11,1, 11,11, sei lá. Vamos deixar 11,1 mol, né? Agora eu vou somar aqui, ó. Como eu quero a quantidade, se eu perguntasse assim, qual a quantidade de matéria de água? 11,1 mol. Qual a quantidade de matéria de soda cáustica? 10 mol. Só que eu quero saber que tem na mistura, né? Então eu vou somar aí, né? Vou somar x mais y, né? X mais y vai dar o número de mol total, né? O Nzinho, né? Então vai ficar 11,1 mais 10. Quanto é 11,1 mais 10? 21,1, né? Número de mol total aqui, né? 21,1 mols. No total, certo? É só achar separado um do outro, tá? Que eu quis saber, toda vez, não esquece, toda vez que eu falar quantidade de matéria é mol. Como é que eu posso achar mol, né? Número de mol, N, vai ser sempre a massa que eu vou colocar lá dentro, que eu tenho da amostra, né? 5 gramas, 10, 1 tonelada que passa aqui para grama, dividido pela massa molar, não esquece dessa fórmula aqui, ó. Aí, eu fazendo a regra de 3, dá a mesma coisa, dá a mesma fórmula, né? 400 dividido por 40, ó. E aqui 200 dividido por 18. Certo? Aí deu 21. Beleza? Agora vamos para a questão 7. A questão 7, nós vamos lembrar, lembra que eu falei na aula passada da constante de Avogadro? Até coloquei bem aqui assim. Um mol, né? Toda vez que eu quiser saber quantos átomos eu tenho, né, em uma amostra qualquer, né? Eu tenho ferro, uma quantidade de ferro, eu tenho uma quantidade de alumínio, eu tenho uma quantidade de água, eu quero saber quantos átomos eu tenho daquele elemento lá. Aí eu vou fazer uma regra de 3, tá bom? Aí, para isso, como é que eu vou saber quantos átomos eu tenho em 1,4 gramas, que são muitos átomos, são bilhões de átomos, né? A gente vai estabelecer aquela constante. Eu quero saber aqui quantos átomos temos, né, em 1,4 gramas de alumínio. Aí eu dei o valor aqui, ó, da massa atômica do alumínio, né, a massa molar. Isso quer dizer que eu tenho 27 gramas, não é isso? Tudo é regra de 3, ó. 27 gramas corresponde a 1 mol de alumínio, né? 1 mol tem 27 gramas. Mas o professor está querendo saber quantos átomos, né? Lembra que eu falei? Átomos tem um valor para a gente, né? Na química ele tem esse valor, que é considerado um mol, né? Essa constante de Avogadro, né? 602 vezes 10 elevado a 23, certo? Sempre esse 1 mol vai equivaler a esse valor. 6,02 vezes 10 é 23. É igual lá no nosso dia a dia, né? Uma dúzia é 12, né? Na química, 1 mol é sempre isso daqui, tá bom? 602 vezes 10 é 23, que nós chamamos de constante de Avogadro. Foi a média Avogadro que chegou nessa conclusão aí, que 1 mol de qualquer substância, eu vou ter essa entidade aqui. No caso, átomos, né? 1 mol tem quantos átomos? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Ou seja, nesse 1 mol, eu tenho quantos gramas? 27 gramas. Se eu tiver 27 gramas de alumínio, né, eu sei que nessas 27 gramas eu vou ter isso de átomo, porque já é uma constante, tá? Para 1 mol, né, porque equivale a 1 mol, né, pela massa molar, tá vendo? Estou dando a massa molar, eu estou dizendo que 27 gramas é 1 mol, então 1 mol é constante, é isso aqui, de átomo. Só que lembra que eu posso associar, né, esse 1 mol
com outras coisas, né? Eu posso dizer que são moléculas também, eu posso dizer que são elétrons, tá bom? Só que eu estou associando com átomos aqui. Aí, qual é a nossa pergunta aqui, ó? Quantos átomos temos em 1,4 gramas? Ele já me deu uma condição aqui, ele está me dizendo que 27 gramas tem esse conjunto de átomos aqui, 602 vezes 10 elevado a 23, certo? Então, se eu tiver, por exemplo, 1,4 gramas, eu vou ter quantos átomos? X átomos, tá bom? Tem duas formas de você fazer isso. Eu vou explicar primeiro essa forma aqui. Pronto, já armei uma regra de 3 aqui, né? Então, aqui vai ficar 27, certo? Dividido por 1,4. Vamos utilizar essa proporção aqui, ó. Massa com massa, né? E agora eu vou pegar aqui a minha constante, 6,02 vezes 10 elevado a 23 está para x. Eu vou estar descobrindo, né? Em 1,4 eu vou ter x, né? X átomos, né? Então, vamos pegar meio pelos extremos aqui. 27 vezes x, 27x. É igual, né? É igual a 1,4 e vai multiplicar, né? Ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Veja que já entra matemática aqui, né? Com essas. Então, aqui vai ficar 27x no primeiro membro, né? Agora eu vou multiplicar 1,4 ó, por 6,02, tá? Por 6,02. Aí você vai poder usar a sua máquina. Lembra que no vestibular eles não deixam usar máquina, né? Tem que se acostumar com esses cálculos. No Enem tem muito número pequeno. Aí 1,4 vezes 6,02, alguém confere aí, que tem, né? Que tem, equivale a 8, né? 428 vezes 10 elevado a 23. Repete a base. Eu multipliquei 1,4 por 6,02, tá bom? Então, vai ficar... Agora eu vou pegar o x, né? Eu vou passar esse 27 para baixo, para o denominador, né? Então, vai ficar 8,428 vezes 10 elevado a 23, dividido por 27, né? Aí, matemática. Não mexe nessa base 23, deixa ela aí, tá? Eu vou só dividir 8,428 dividido por 27, que vai dar 0,312. Vou considerar 3 casos aqui. Ó. Dividir, ó, 8,428 por 27, certo? Aí deu 0,312. Vezes, deixa o 10 a 23 aqui, vezes 10 a 23. Pronto. Fica isso aqui de átomos, né? Átomos. Eu tenho 0,312 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá bom? Ou eu poderia fazer assim, ó. Como esse 0,312 é menor do que 1, eu vou deixar ele maior do que 1, né? Para eu deixar ele maior do que 1, eu ando uma casa para a direita. Vai ficar 0, a vírgula vem para cá para depois do 3. Fica 3,12 vezes 10 elevado a 22, né? Porque eu diminuo uma unidade quando eu vou para a direita, né? Átomos. Pode ser uma dessas respostas. Mas, professor, eu poderia fazer de outro jeito? Poderia fazer assim também, ó, esse problema. Eu poderia dizer assim, 2, poderia fazer assim, 27 gramas, o professor falou que é um mol, né, que eu dei a relação lá, certo? 1,4 gramas, poderia dizer que era Y mol aqui. Encontrar o primeiro número de mol aqui. Daria 27Y igual a 1,4, né? Então, aqui seria 1,4 dividido por 27, certo? Aí você dividindo 1,4 por 27, 1,4 dividido por 27, dá 0,05.
0,052. 0,052. Mol. Tá bom? Aí tu poderia dizer, ó, se um mol, né? Se um mol é 602 vezes 10 elevado a 23 átomos, 0,052 mol vai ser X. Aí vai dar o mesmo resultado daqui. Tu vai pegar 0,052 dividido por 602, vai dar 0,312. Bem aproximado. Vezes 10 a 23. Pode fazer dessas duas formas, tá? Pode encontrar primeiro o número de mol, aí transforma mol para átomos. O que é transformar mol para átomo? Sempre quando tu for transformar mol para átomo, tu já pega esse valor de mol e multiplica por 6,02 vezes 10 a 23. É mais fácil por aqui, tá? Estou mostrando as duas formas, porque você vai escolher por onde. Tá? Você pode achar mais fácil. Toda vez que tu tem mol, né? Tu quer converter mol para átomo, você pega ó, o valor que já está aqui, ó, multiplica por 6,02 vezes 10 elevado a 23, né? Que vai dar 0,312 vezes 10 a 23, tá bom? Pode ser assim também. Ok? Essa aqui é, toda vez que eu for achar átomos, moléculas, né? A gente vai fazer isso, certo? Vamos para outra. Deixa eu pegar essa. Deixa eu apagar aqui só para não ficar muito bagunçada essa daqui. Tá? Aqui, né, deu 0,052, né, mol. Bom, aí mol eu multipliquei, né, por 602, e 10 a 23, deu isso daí. Beleza. Agora vamos para uma outra questão, a questão número 8. A questão número 8 diz assim, um recipiente contém 180 gramas de água. Ah, vamos supor que tu vai tomar 180 gramas de água, lá tem no teu copo lá 180 gramas de água. Quantas moléculas de água você ingeriu? Fica difícil eu contar. Não tem como eu contar a olho nu isso daí, né? São bilhões e bilhões de moléculas no copo com água. Mas eu quero saber, né? Determine o número de moléculas contido nesse recipiente, na letra A. Quantas moléculas de água eu tenho aqui dentro? Aí eu vou ter que partir para a constante. Sempre quando ele perguntar número de átomos, moléculas, tu lembra desse 1 mol, que é 602 vezes 10 a 23. No nosso caso aqui, ó, você tem a água, tá? Você vai precisar, eu não coloquei no problema aí, né? Mas a gente já sabe quanto é a massa molar da água, né? Que é 18, certo? Falta esse dado aí, mas a gente já está sabendo que é 18. Aí você vai fazer a mesma coisa. Ah, o professor falou que 18 gramas de água é 1 mol. Eu vou fazer mais fácil por aqui, ó. Aí, quantos gramas eu coloquei aqui dentro? Não foi 90 gramas, 180 gramas? Então, eu coloquei no recipiente lá 180 gramas. É mais fácil você encontrar sempre o número de mol primeiro. Porque mol para molécula, a gente vai multiplicar só pela constante, tá vendo? Acha o número de mol, multiplica logo pela constante. Aqui o X, se 18 é 1, né? 180 vai dar 10, né? 10 mol de água. Mas essa resposta? Não. Nós queremos saber o número de moléculas de água contido em 180 gramas. Eu tenho 10 mol de água. Aí eu vou dizer assim, né? Que 1 mol de água tem quantas moléculas? Aquela constante. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Tem isso de moléculas. E quantas moléculas eu tenho lá no copo, lá, que você tomou essa água lá? Você tomou quantos mols de água? Você tomou 10 mols de água. Você tomou 180 gramas de água, e é X, né? Que equivale a 10. 180, vai ficar 180 dividido por 18. Só que 1 mol tem isso de molécula. Eu já sei que isso é constante. Eu estou dizendo que já existe essa constante, é de Avogadro. Então, aqui, se 1 mol tem 6,02, 10 mols, então, que eu tomei, vai dar quantas moléculas? Vamos chamar de Y aqui, porque eu já chamei de X aqui, né? Só é multiplicar, gente, ó. 1 vezes Y dá Y, né? Eu vou pegar 10 mols, multiplicar por 6,02
vezes 10 é 23, tá vendo, ó? Toda vez que eu vou transformar mol para átomo, mol para molécula, eu multiplico logo pela constante, que eu já sei, entendeu? Então, quanto é 10 vezes 602? Dá 60, né, vírgula 2, né? 10 vezes 6,02, 60,2. Multiplicando esse por esse aqui, ó. 60,2 vezes 10 é 23, molécula. Pode deixar até aqui? Se quiser, pode. Né? Só que lá no vestibular, lá no Enem, eles não deixam, né, 60, eles vão deixar um número maior do que 1, né, e menor do que 10. Então, esse 60, para ficar menor do que 10, eu vou andar uma casa para a esquerda. Vai ficar 6,02, né? Eu andei só uma casa, né? Eu vou aumentar só uma unidade aqui na base 10. 10, 23 mais 1, 24. Quando tu anda para a esquerda, tu soma unidade. Se eu andei uma, soma uma aqui, ó. Se eu andar duas, eu somaria duas, mas eu andei só uma, né? Ficou menor que 10 já. Então, ficaria 6,02 vezes 10 é 23, 24 moléculas que você ingeriu de água. Tá? A princípio, você estaria ingerindo essa quantidade de moléculas. Lembrando que as moléculas são muito pequenas, ninguém enxerga, né? Só uma molécula. A gente enxerga aquele conjunto todo, né? Beleza? Então, essa é a primeira, da letra A, da oitava. Agora, na letra B, nós queremos saber quantos átomos de hidrogênio temos nesse recipiente. Aí, e agora, né? Meio complicado, né? Saber quantos hidrogênios eu tenho. Eu tenho 180 gramas de água. Aí a gente vai fazer uma analogia, a gente vai fazer uma suposição aí, ó. Eu pergunto para vocês, ó, qual é a pergunta? Quantos átomos de hidrogênio temos nesse recipiente, né? Aí você vai dizer assim, hidrogênio, não água. Mas eu pergunto, qual é a fórmula da água? H2O, né? Quantos átomos de hidrogênio a água tem? São 2, né? E quanto é de oxigênio? 1, né? Se você olhar para a fórmula da água, você vai perceber isso, né? Que a água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas aí, professor, a gente pode fazer assim, ó, uma molécula só de água, eu posso afirmar sempre, isso vale para qualquer molécula, para fazer essa interpretação. Uma molécula de água tem quantos hidrogênios aqui? Só uma molécula. 2. Então, eu digo assim, que uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio. Uma molécula de água, né? Beleza. E quantas moléculas você tomou de água? Quem responde aí para mim? Né? Quantas moléculas de água eu tenho aqui dentro desse recipiente que eu descobri já? Né? Uma molécula apenas tem 2 átomos, mas quantas moléculas eu tenho lá dentro do recipiente? 6,02 vezes 10 elevado a 24 moléculas, que são 180 gramas, né? Tem 180 gramas que tem tudo isso de moléculas que nós descobrimos aqui. Tudo isso de moléculas, são bilhões e bilhões de moléculas. Mas só que eu digo assim, que só uma molécula tem 2 átomos, não é isso? E esse número de moléculas aqui? 6,02 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água, vão ter quantos hidrogênios? Vou chamar de Z aqui, né? Z, não sei, né? Aí eu vou pegar 1 vezes Z dá Z. É só eu pegar o número de átomos que eu tenho aqui de 2H, né? 2 vezes 602 vezes 10 elevado a 24. Então, moléculas, né? Assim, vamos multiplicar aí. Então, quanto é 2 vezes 602? Dá 12,04. Esse vezes esse. Vezes 10 elevado a 24 moléculas. Tá bom? Então, como eu quero deixar 12 é maior do que 10, né? Eu vou dar uma casa para a esquerda aqui, vai ficar 1,204. Mandei uma casa para cá, ó. Aí, vezes 10 elevado a 25. Vou aumentar aqui. Moléculas de água. Não, desculpa. Átomos de hidrogênio. Tá vendo? Eu tenho lá dentro do copinho lá, eu tenho lá tudo isso de átomos de hidrogênio. Eu tenho tudo isso de moléculas de água lá naquelas 180 gramas que eu descobri, né? 10 mol, né?
Mas só que de hidrogênio, só H, eu tenho, né, numa molécula só, 2 átomos. Então, em 602 vezes 10 a 24, eu vou ter Z. Aí, a dica, ó, toda vez que eu quiser saber o número de átomos, eu pego a quantidade de átomos que eu tenho aqui, tá vendo? Ó, né, são 2. Eu pego esse 2 aqui, multiplico logo por esse valor que eu encontrei aqui de átomos ou moléculas, se você quiser descobrir, né? Aí, agora, na letra C, ele quer saber, né, quantos átomos de oxigênio eu tenho, né, nesse recipiente. Quantos oxigênios você tem aqui? Não é um, né? Então, aqui vai ter, não preciso nem fazer cálculo, eu vou colocar 6,02 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Por quê? Ó? Porque eu só tenho um oxigênio, né? Ó. Aí eu vou multiplicar 1 vezes 6,02, né? Na água que você tem aqui só um oxigênio, vai ficar 1 vezes, né, 6,02 vezes 10 a 20, vezes 10 elevado a 24 átomos, quer dizer, átomos de oxigênio. Vamos saber átomos, né? Que é o mesmo tanto de moléculas que eu tenho. Por que, professor, o mesmo tanto? Porque você tem só um átomo de oxigênio aqui. Bom, um átomo. Para uma molécula, né? Uma molécula tem um átomo. Certo? Então, a resposta seria 6,02 vezes 10 a 23. Então, esse cálculo aqui ele já é mais complexo um pouco aí. Mas é só seguir o raciocínio de que um mol vale 6,02. Seguir esses passos que eu estou colocando aqui. Ah, nós estamos transformando, né, ó, gramas para moléculas. Primeiro a gente transforma grama para mol, e depois mol para molécula, que é mais fácil. Um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Aí, então, o número de mols que eu achei aqui, eu sei quantas moléculas eu tenho. Tá bom? Se perguntar átomos, aí você vai encontrar a quantidade de átomos, né? Vai olhar para a fórmula, estabelecer sempre isso daqui, ó. Uma molécula é isso, né? Por exemplo, se fosse glicose, C6H12O6, né? Você ia dizer assim, uma molécula de glicose tem 6 carbonos. Uma molécula de glicose tem 12 hidrogênios. Uma molécula de glicose tem 6H. Aí eu pegaria 6 e multiplicaria por esse valor aqui, né? Ó, cadê? Um exemplo. Por esse aqui, ó. Né? 6 por esse, 12 por esse, 6 por esse, né? Então, é isso. Mas aí